Oi, pessoal! Vim trazer uma palavra que se encontra em 2 Reis 20. Vou ler apenas duas partes para vocês, que é o versículo 1, que diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer e não se recuperará dessa doença. E vou ler também o versículo 7, que diz assim: Então Isaías disse: Preparem uma pasta de figos. Os servos de Ezequias fizeram a pasta e a espalharam sobre a ferida. E Ezequias se recuperou. Aqui conta a história, do rei Ezequias, a qual Deus falou para ele, que era para ele colocar as coisas em ordem, porque ele iria morrer e não ia sobreviver daquela doença, Ele tinha ficado muito doente e Deus deu essa palavra para ele, E na hora ele, no desespero dele, na angústia dele, ele se voltou a Deus, Ele se voltou, ele pediu para que Deus salvasse a história dele, a vida dele. Ele chorou muito e Deus restaurou a vida dele, Deus, depois disse ainda que acrescentaria mais 15 anos à vida dele. E o que me chamou muito a atenção é que, mesmo depois de Deus ter dado a palavra de que ele iria ser curado da doença, que Deus já estava curando ele, mesmo depois de ele ter recebido essa palavra, o profeta Isaías ainda pediu para que os servos dele preparassem um medicamento e passassem sobre a ferida. E Deus tem falado muito comigo que a palavra ele pode dar uma simples palavra, ele pode falar cure, tá curado, tá libertado. Ele pode falar só com uma palavra e restaurar a nossa vida, E nos tirar de uma situação a qual a gente não sabe por onde sair. Mas que ele quer uma ação nossa. Ele quer um passo ainda, ele quer um posicionamento. Porque o profeta Ezequias, o rei Ezequias, ele recebeu a palavra. Mas ainda assim o profeta Isaías agiu. E isso acontece também na nossa vida, no dia a dia. Por quê? A gente tem muitos sonhos, a gente sonha grande, a gente pensa, faz vários planos. E a Bíblia diz, que a última resposta vem do Senhor. E a gente aguarda, por essa resposta. Mas Deus, ainda misericordioso com a gente, Ele quer que a gente tome uma atitude, tome uma ação, que a gente haja, que a gente vá atrás daquilo, E Deus quer porque é através disso que a nossa fé é alimentada, que Ele age na nossa vida, que a gente volta a crer, volta a alimentar a fé, em Deus, e alimentar a fé em que Ele pode fazer, Pode agir, pode mudar a nossa vida. O profeta Ezequias tinha recebido a palavra, mas mesmo assim ainda colocaram um medicamento. Eu posso hoje ter uma pessoa doente e eu falar assim, receba a cura em nome de Jesus. Mas é necessário que essa pessoa vá ao médico, é necessário que essa pessoa se cuide, não porque a pessoa não tem fé no que eu falei, mas porque Deus também quer uma ação. Como aconteceu com Moisés, Imagina ele à frente daquele mar sem saída, ele não via mais saída. Não via saída. E naquele momento ele olhou ao céu e pediu socorro a Deus, E Deus falou o que para Moisés? Estende o cajado. Deus poderia ter falado assim, abra-te mar. Não, ele falou para Moisés, estende o cajado. E Moisés obedeceu. A partir do momento que ele estendeu o cajado, o mar se abriu. E a viúva de Naim? Ela recebeu uma ordem, que era para recolher vasilhas. Era para recolher as vasilhas e se fechar dentro da tua casa. Naquele momento ela poderia ter recebido também uma palavra de que a prosperidade chegou na sua casa, a provisão chegou na sua casa, receba a provisão, receba o milagre. E tudo acontecer, porque basta uma palavra para Deus agir nas nossas vidas, Mas ainda assim, ela foi atrás, ela teve uma ação. Com a rainha Esther também. A rainha Esther se sentiu no meio de um apuro, viu que os judeus estavam em perigo. E aí ela fez o quê? Ela foi atrás de buscar. Ela foi atrás de se prostrar. E ela jejuou. E Deus fez um milagre. Que grande milagre, Porque um povo todo condenado, e através de um jejum, de uma busca, de uma entrega, o povo ser liberto, é só Deus para fazer isso na nossa vida, E Naamã também. Naamã, ele precisou mergulhar. Imagine que situação ruim, Imagine alguém falar para você, vai mergulhar naquele rio cheio de sujeira para você ser curado. Pra gente é meio contraditório, porque como que a gente vai mergulhar num lugar sujo e a gente vê um milagre depois dali? A gente não entende as coisas que Deus fala com a gente, as ordens que Deus dá, a gente não entende, porque a gente não vê do outro lado uma solução.
A gente vê algo que pra gente é sem lógica. Muitas vezes Deus fala assim, né? Vai e faz isso. E ele fala com a gente sabe quando é Deus tocando no nosso coração. E mesmo que a gente compartilhe isso com outras pessoas, pode ser marido, pode ser filho, pode ser amiga, ninguém vai entender, porque Deus tá falando pessoalmente com a gente, tá dando uma ordem pessoalmente pra gente. E muitas vezes ele pode falar, né? Vai, dá um passo e vai para aquele lugar. Muitas vezes aquele lugar que a gente tá vendo não tem nada, é um lugar vazio. Mas, meu Deus, o que vai acontecer? A gente precisa vencer uma barreira, que é a barreira do medo, a barreira da insegurança, a barreira da vergonha, a barreira do eu confiar em mim mesmo. Porque quando a gente não confia em Deus, a gente vai sem ver. A gente nem questiona, a gente vai sem ver. Mas essa insegurança que tem dentro da gente acaba nos retendo de receber o que Deus tem para entregar, infelizmente. E eu falo isso por mim também, porque somos seres humanos, né? E muitas vezes a gente deixa a carne falar mais alto, né? Mas o que eu quero passar para vocês é isso, que Deus, ele tem uma palavra, ele dá uma ordem, ele dá uma palavra, mas ele quer uma ação. Ele quer um passo pro milagre. Porque ele tem um milagre para entregar, ele tem grandes coisas para fazer, mas precisa de uma ação nossa. E é uma ação que vai alimentar a nossa fé. E não só nossa, porque Deus não vai dar nada pra gente que seja só por dar. Mas que a gente venha ajoelhar e venha pedir para ele aquilo que a gente quer e fale para ele que aquilo que o Senhor me der venha edificar outras vidas, venha ser testemunho para outras vidas, para poder edificar a fé, para poder dar outros milagres também para outras pessoas, porque a gente vem para a Terra com um propósito. A gente tem um propósito aqui. E Deus não manda a gente em vão. Ele quer que a gente faça o ID, ele quer que a gente vá. Mas ele nunca vai mandar a gente em vão. Ele sempre tem um propósito. Mas precisa de uma ação. E essa situação que você se encontra hoje, uma situação que é improvável, onde todo mundo olha e diz não vai sair nada de lá, onde todo mundo questiona e fala, mas quem é ela? Ela acha que vai subir? Ela acha que ela vai subir de cargo? Ela acha que ela vai vencer? Ela acha que ela vai conseguir o que ela quer? É muita coisa para ela. Pode muitas pessoas dizer isso, é muita coisa para você. Você tá sonhando alto demais. Você acha mesmo que vai conseguir isso sem ter nada na mão? Você acha mesmo que você vai conseguir comprar essa casa sem ter uma entrada? Você acha mesmo que você vai conseguir esse carro? Deus é o Deus dos milagres. E ele gosta de surpreender. E ele não vem só para surpreender a gente. Ele surpreende todos que estão em volta questionando. Só para mostrar que ele é Deus. Que o Deus que a gente crê pode fazer coisas impossíveis dentro de um cenário improvável. Hoje a gente vive num cenário improvável. Olha esse mundo, olha o Brasil como tá. É algo que a gente olha e fala, meu Deus, mas como que eu vou conseguir? E a compra do mês? E a fralda do meu filho? E o leite que eu tenho que comprar? As coisas estão muito caras. Mas Deus todo mês vem. Todo mês ele age, todo mês ele faz um milagre. E grandes coisas acontecem. Eu espero que você guarde essa palavra no seu coração como mais uma confirmação de que Deus quer um passo seu. Seja para ir num lugar que Deus está mandando, seja para falar algo para alguém. Obediência, né? Ou seja para ajoelhar, orar, fazer um jejum, fazer uma campanha de oração. Deus quer a ação. É a ação. Se você tá sentindo medo no seu coração, faça uma campanha de oração, se ajoelhe, ora, pede para Deus tirar esse medo. Pede para ele te mostrar o caminho que é para ir, o que é para fazer. Porque ele vai, ele mostra. Ele quer que a gente simplesmente se ajoelhe e ore e fale com ele como se fosse um amigo. Porque ele nos escuta. E ele é o nosso amigo. E eu espero que tenha falado muito com você essa palavra. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.